Em um outro trecho do vídeo de uma reunião ministerial realizada no dia 5 de julho de 2022, pouco antes das eleições presidenciais, o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo Jair Bolsonaro, disse que o momento de virar a mesa era antes das eleições. Olha só. Tem VAR nas eleições. Não vai ter segunda chamada da eleição, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Você vai acompanhar agora um outro trecho do vídeo. Nesse outro momento, Bolsonaro interrompeu o general Augusto Heleno quando o ex-ministro falava sobre a preocupação com o vazamento de uma ação da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, o novo diretor da ABIN. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da vida, qualquer lugar. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. Peço, não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar. Então, a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIM está fazendo? E para a gente abordar as possíveis repercussões após a divulgação desse novo material, nós vamos conversar agora com a advogada e professora de Direito da USP, Maristela Basso. Doutora, muito boa tarde para você. Muito obrigada, viu, pela participação. Boa tarde a vocês todos. Queria começar falando sobre o fato desse último vídeo que a gente acompanhou agora. Mostra um trecho em que o general Augusto Heleno, ele começa a falar sobre o fato de terem pessoas dentro da Agência Brasileira de Inteligência trazendo informações para o governo. Nesse momento ele é silenciado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e então ele não continua a fala dele. Para quem está acompanhando, qual que era a importância dessa coleta de informações, essa possível espionagem ilegal para favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro? De que forma que ele se favorecia com essas informações? Bom, ele tinha informações privilegiadíssimas, né? Na medida que, como presidente, ele podia mexer nesse ou naquele órgão, colocar essa ou aquela pessoa imbuída da função ou com a função de buscar ações que interessam ao presidente. Isso sob duas perspectivas. Primeiro, a da possibilidade ou impossibilidade dele ser reeleito presidente. E o outro caminho era sobre a questão das urnas, o quanto as urnas poderiam ser consideradas não confiáveis e se, de alguma forma, conseguiriam algum elemento, algum que pudesse à tona e robustecer a tese que o presidente e alguns aliados tinham, no sentido de que as urnas não eram confiáveis. Então, vejam a gravidade desse vídeo, porque ele revela um encontro, uma reunião do Poder Executivo, do mais alto escalão do Poder Executivo, reuniões essas que devem ser públicas, não abertas às portas para o povo, porque não teria lugar, mas que devem, o conteúdo das reuniões, a ata das reuniões, a pauta do que será discutido e o teor do que foi discutido, que foi concluído, isso deve ser disponibilizado ao público, porque não é possível que um órgão da União, sobretudo o mais alto escalão da República, se reúna a portas fechadas com uma pauta. Quando o presidente olha sobre a possibilidade de vazamento, o senhor não fale, porque nós vamos conversar isso depois num lugar onde não há possibilidade da conversa ser reproduzida, isso é muito grave, porque será que o presidente tinha assuntos assim tão sigilosos, não é? Isso é bastante grave, esse vídeo, infelizmente, não chega num bom momento.
Dentro do que a gente viu até agora das investigações, dessas operações, são muitos nomes citados, mas sem dúvida o que gera uma maior repercussão, uma maior curiosidade, e um dos principais alvos é o presidente Jair Bolsonaro. Dentro do que a gente tem até agora, dessa operação e das outras também que já passaram, a gente tem substancialidade, tem elementos concretos para se falar já em uma possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom, uma prisão preventiva ou uma prisão acautelatória para que ele não venha a fugir do país e deixar de responder por possíveis crimes que, porventura, a ele sejam imputados, ou que ele possa intimidar testemunhas, ou possa até mesmo destruir provas. Bom, essas são as possibilidades que levam a um pedido de prisão antes da condenação. Bom, muito provavelmente, esses elementos, examinando de forma objetiva, eles não estão presentes, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro já entregou seus passaportes, muitos do seu entorno também já o fizeram. Ele, a essa altura do campeonato, se houver alguma prova contra ele, é muito difícil, porque muito provavelmente o que poderia soar contra ele já pode ter sido destruído, e intimidar testemunhas depois desse tempo todo, mais de um ano, é difícil, porque se ele tinha que intimidar alguma testemunha, ele já o fez, não o fará mais. Portanto, me parece, mas salvo engano, que esses elementos que levam a uma prisão preventiva não estão presentes nesse momento, né? O que não significa que ele não possa ser objeto de uma prisão preventiva cautelatória daqui 2 meses, 3 meses, mas teria que aparecer algo realmente muito mais grave do que esse vídeo, que é cheio de possibilidades de interpretações diversas, né? Eu posso ouvir esse vídeo sob uma outra perspectiva e não concluir o que se está concluindo nesse momento. Então, esse vídeo me parece importante, mas não suficiente para levar à prisão do ex-presidente, o que não significa que ele não deva continuar sendo investigado e a prisão não possa ser pedida daqui um pouco. Mas como há aí um adensamento das tensões e até uma pitada, digamos, bastante forte de ideologia, é muito provável que esse acervo probatório colhido agora, esse vídeo, mais o material recolhido nas buscas e apreensões dessa semana, especialmente no partido PL e também na casa do presidente Valdemar da Costa Neto. Então, pode ser que esse novo acervo, né, esse novo conjunto de provas, na mão de um juiz mais, digamos, linha dura, mais, digamos, predisposto ou indisposto contra o presidente Jair Bolsonaro, pode ensejar, sim, um mandado de prisão. Então, não podemos descartar essa possibilidade, considerando esse momento que o Poder Judiciário brasileiro parece bastante mão pesada e, para não dizer até mesmo, bastante, digamos, indisposto com o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados mais próximos. Então, pode sim ensejar um pedido de prisão, mas ele seria visto, e aí eu repito, ele seria visto por nós da comunidade jurídica e também da sociedade, não só a sociedade que apoiou e apoia o presidente Bolsonaro, mas também os demais brasileiros, boa parte dos demais brasileiros, como um ato bastante arbitrário, porque a prisão é a última coisa que a gente faz, né? É o último ato que o Estado tem, que o juiz tem, é pedir a prisão. Então, seria bastante arbitrário, seria até bastante constrangedor. Maricela, a gente viu que a OAB entrou com um recurso contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir ali uma interação entre os advogados dos investigados na operação deflagrada ontem. Esse tipo de restrição pode acontecer? Os advogados dos clientes, eles também podem ser proibidos de conversar entre si? Ou esse tipo de restrição só vale mesmo para os investigados? Veja que nós estamos no momento, conversávamos até ontem aqui na Record News sobre esse cenário bastante cinzento do Brasil no que diz respeito à garantia dos direitos das pessoas e a garantia das prerrogativas daqueles que defendem as pessoas que são os advogados. Eu acredito que nem no tempo da ditadura houve, e aí eu posso evidentemente estar equivocada, mas houve medida por parte do judiciário tão grave.
baseado em que artigo da lei ou de que regulamento, inclusive do próprio Supremo, ou do Código de Processo Penal, onde está o fundamento que leva o ministro Alexandre de Moraes a uma decisão como essa, que é de uma arbitrariedade que eu, como disse e repito, não lembro de ter estudado ou de ter visto, nem mesmo na ditadura, na literatura, que nos dá conta do que acontecia lá com as prerrogativas dos advogados. Não é possível uma decisão como essa, vamos tê-la como um momento, digamos, sem fundamento, digamos, uma escorregadela do ministro, que como humano pode, evidentemente, cometer, mas não há nenhum precedente e não há nenhuma fundamentação, não é possível proibir os advogados de conversarem entre eles sobre os seus clientes. Essa é a nossa ferramenta de trabalho, nós trabalhamos com a voz, nós trabalhamos com a palavra, nós trabalhamos com o que nos é relatado, com as evidências, com as provas, com os fatos, com a verdade. Como nos tirar isso? É como tirar as asas de um pássaro, não é possível, né? Então, eu tenho isso, recebi essa notícia com muito espanto e coloco essa decisão no plano do inexequível, do impossível de ser cumprido, porque nós vamos continuar falando, vamos continuar nos comunicando. Sem isso, como podemos cumprir o preceito constitucional que nos manda defender as pessoas e cuidar delas, né? Maricela, o senador Rogério Marinho ele fez uma crítica sobre o fato do despacho autorizando a operação da Polícia Federal ter sido assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, que pode ser considerado de alguma forma uma vítima também do suposto plano de golpe de Estado, já que havia ali na minuta ali do decreto a possibilidade de um pedido de prisão contra ele. Qual que é a avaliação que você faz sobre isso? O ministro Alexandre de Moraes, ele pode sim assinar o despacho da operação ou não? Não, ele não poderia. Se a ética, se a correção, né? Se nós estivéssemos diante de um poder judiciário que segue ou que seguisse as regras da neutralidade, da discrição, da independência, isso não aconteceria. Ele deveria, se sorteado para ele o caso, ele deveria declinar e passar para outro colega que não tivesse nenhuma relação, mesmo indireta, com os fatos investigados. Então, mas infelizmente não estamos vendo isso nesse momento, né? Ele vem julgando como se ele não fosse diretamente relacionado. E veja que o teor das decisões, digamos, brutalidade não seria a expressão correta, mas, digamos, a rudeza das decisões, né? Elas revelam aí uma certa falta de independência, um certo envolvimento emocional de um julgador que não poderia. O julgador deveria, como está a estátua da justiça, por isso ela é muito bom que a gente retome ela aqui, a estátua da justiça ela tem a venda nos olhos, justamente porque ela não pode saber de quem ela está julgando, ela não pode ter conhecimento de quem ela está julgando, ela tem que julgar pelos outros sentidos, né? Que é o que ela ouve e o que ela entende. Então, nesse momento, nós estamos vendo justamente o contrário, quer dizer, uma estátua da justiça que caiu a venda nos olhos, porque ele tem um envolvimento, e como ser humano, como humano, ele tem envolvimento, mas tanto o Código de Processo Civil como o Código de Processo Penal mandam que o juiz, quando tenha qualquer envolvimento, qualquer relação com os acusados ou com a causa, ele decline. Mas não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo alguém que tem uma relação com os fatos, que tem um interesse, digamos, ainda que subjetivo, na condução e no desfecho do julgamento, esteja aí com a batuta de maestro julgando. Também é um episódio muito constrangedor na perspectiva do direito, porque ele não poderia, e nem deveria, né? Talvez tenha lhe faltado um conselho de alguém mais próximo que diga, não te mete nisso, deixa para outro, você vai aí só encontrar problema para você, deixa alguém que está mais independente, neutro, seguir, e você fique aí atrás, né? Se precisar ir para o colegiado e todos vão votar, então você se manifesta, mas se proteja,
né, se garanta na sua independência de não estar à frente de um caso como esse. Mas parece que, pelo que a gente tem visto nas decisões, que aí há um braço forte do ministro no sentido de querer ficar à frente, fazer justiça de qualquer maneira. Maricela, dentro do que a gente viu das investigações até agora, da operação de ontem, o que a gente pode esperar aí dos próximos passos? Bom, agora temos que aguardar a análise dessas provas que foram colhidas agora recentemente, né, nessas buscas e apreensões feitas essa semana. Isso tudo será levado de forma organizada, como um inventário mesmo, né, o que foi encontrado, onde, cópia do que foi encontrado, original do que foi encontrado, isso tudo será colocado na mesa do ministro que, então, coordena e comanda essa investigação, que é o ministro do Supremo, como eu disse, o Alexandre de Moraes, e ele, diante desse conteúdo, né, ele vai decidir o que ele vai fazer, se vai pedir prisão, se vai pedir depoimento, se vai fazer uma deposição das testemunhas quais. Ele agora vai tomar, digamos, nós vamos entrar numa segunda fase, que é uma fase, digamos, ainda não definitiva, mas uma fase mais executória, né? Ele vai mostrar que essas provas que ele tem são suficientes para que ele possa pedir a prisão, ou que ele possa pedir a condução forçada para um depoimento, ou que ele possa pedir aí a oitiva de outras pessoas que não só aquelas que foram já ouvidas ou que foram objeto de busca e apreensão. Ele deve aí trabalhar um mês nisso, para então depois entrar na fase definitiva, que é a fase do julgamento final. Então, nós vamos ver aqui um outro momento, que é um momento, digamos, de acerto de contas, né? Quer dizer, nós temos essas provas e nós queremos saber de vocês o que vocês têm a ver com isso, ou determinar aí a defesa de vocês para que demonstre se tem ou não responsabilidade. Vamos ver aí uma segunda temporada, e uma segunda temporada bem mais digamos, vibrante no que diz respeito à tomada de decisões do ministro Alexandre de Moraes e frente a frente com essas pessoas. É bem capaz dele chamar novamente o presidente para ouvir as pessoas mais próximas. É bem provável aí de Valdemar da Costa Neto não ser liberado. Então, é bem provável que haja aí uma semana bastante difícil para esses personagens. Vamos ver como vai ser, então, como você disse, essa próxima temporada. Em si, falando de Brasil, é sempre um capítulo mais surpreendente do que o outro, né? Eu conversei Sim. com Maricela Basso, advogada e professora de Direito da USP. Maricela, queria agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, por todos os seus esclarecimentos tão importantes. Muito obrigada. Obrigada a você, da Record. Abraço a todos. Boa tarde.